Olá, acompanhe comigo aqui a solução desse Sudoku nível fácil. Vamos começar aqui pelo primeiro bloco, bloco 1. Veja que aqui está faltando 3 números. Aqui, veja que já tem o 1, veja que falta o 2, duas possibilidades para o 2, já tem o 3, tem o 4, falta o 5. Veja, falta o 5, tem única possibilidade para o 5. Veja, pode ir nesta casa, já tem o 5 nesta linha. Nem nesta casa, já tem o 5 nessa linha. A única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Coloca o 5. Agora, veja que falta o 2 e o 2 não pode ir na casa em destaque. A única possibilidade para o 2 passa a ser a casa agora em destaque. Coloca o 2 nela. Depois do 2, 5. Veja que agora falta o 9 para completarmos o primeiro bloco. Então, colocamos o 9 na última casa vazia do bloco. Ou seja, veja, nós estamos observando este bloco. Então falta apenas o 9 para completá-lo. Colocamos o 9. Agora, vamos mover aqui para o bloco 2. Observando o bloco. Veja que nesse bloco aqui, está faltando o 1. O 1 não pode ir nesta linha, nem nesta casa. Já tem 1 nesta coluna. Tem duas possibilidades para o 1. Veja que aqui também não pode 1, porque já tem 1 nesta coluna, Ou seja, essas duas casas aqui não pode 1, tem 1 nesta coluna, já tem 1 nesta coluna, tem uma única possibilidade para o 1, que é essa casa de destaque, colocamos o 1. Agora veja, falta o 2, o 2 tem essas duas possibilidades aqui para o 2, falta o 6, veja, duas possibilidades para o 6, e falta o 8, veja, a segunda linha aqui, o 8 tem que estar nesta casa em destaque. Outra forma de observar, veja que neste bloco aqui falta o 8 não pode nesta linha inferior por causa desse 8, então a única possibilidade seria esta casa. Outra forma de observar é observar a linha, veja que nesta linha falta apenas o número, tem apenas uma casa vazia, falta apenas o 8, colocamos o 8 nela. Assim sendo, veja que agora está faltando dois números, que é o 2 e o 6. Então por enquanto nós deixamos aqui. Agora vamos mover para o bloco 3. Veja que nesse bloco aqui está faltando o número 1. A única possibilidade para o 1 é essa casa aqui em destaque. Veja que nessa linha aqui não pode 1, essas duas casas não pode 1, porque já tem 1 nesta linha. Então colocamos 1 na casa em destaque. Já tem o 2, veja que falta o 3. Essas duas possibilidades aqui para o 3. Já tem o 4, tem o 5, tem o 6, falta o 7. Veja que agora está faltando o 7 e o 3. O 7 e o 3, eles ocuparão essas duas casas, Mas não sabemos onde vai cada um deles, então vamos ver. Já para esse bloco imediatamente abaixo. Veja, tem o 1, tem o 2, tem o 3. Veja que falta o 4. Veja que falta o 4. O 4 não pode ir na primeira coluna, nem nesta linha inferior. A única possibilidade para o 4 é essa casa em destaque. Coloca o 4 nela. Já tem o 5, falta o 6. Falta o 6 não pode ir na coluna aqui da direita, nem na coluna central. Duas possibilidades para o 6. Uma dessas duas casas, 6. Falta o 7. Falta o 8. O 8 tem 3 possibilidades para o 8. Falta o 9. Tem essas duas possibilidades aqui para o 9. Veja aqui, Então o 9 vai estar em uma dessas duas casas. Está nesta linha. Agora observa, a gente vem aqui no bloco 4, veja. Então, se o 9 vai estar em uma dessas duas casas, então esta linha aqui não pode conter o 9. Então aqui no bloco 4 o 9 não pode estar em nenhuma dessas duas casas, nem nessas três casas aqui, por causa deste 9, nem nesta coluna por causa desse outro 9. Então a única possibilidade para o 9 tem que ser essa casa de destaque. Coloca o 9. Agora vamos dar uma observada aqui na terceira coluna. Veja que está faltando o número 1. Duas possibilidades para o 1, Um pode ser nesta casa ou nesta. Falta o 1, já tem o 2, já tem o 3, já tem o 4, já tem o 5, já tem o 6. Falta o 7.
falta o 7, né? Então tem essas 3 possibilidades para o 7. E falta o 8. Falta 1, 7 e 8. Então ainda não dá para colocá-los. Aqui, ó, observa que o bloco 7, esse bloco, falta o 1. Veja que o 1 não pode aqui na coluna central, nem na linha inferior. Então a única possibilidade para o 1, aqui, ó, observando o bloco 7, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Então colocamos o 1 nela. Agora fica faltando o 8 e o 7 para completarmos a coluna. Né? Então, ao colocarmos um aqui, ó, podemos vir aqui ao bloco 9. Veja, na linha inferior não pode o 1, na linha central também não pode o 1, na coluna da direita não pode 1, nem na coluna da esquerda pode 1. A única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Coloco o 1. E agora voltando aqui ao bloco 4, veja que o 1 não pode na linha inferior, nem na linha superior, nem na coluna central, nem na coluna da direita. A única possibilidade para 1 é a casa em destaque. Coloco 1. Então, veja que agora nossa grade já está completa com o número 1. Agora veja a primeira coluna. Está faltando 2 números. Vamos ver quais são eles. De cara já dá para perceber que falta o número 8, né? Qual é o outro? E o 2. Veja, falta o 8 e o 2. Vamos voltar aqui ao bloco 4. Vamos dar uma analisada. Quais números faltam ainda? Falta o 2, né? Falta o 2. Veja que tem 2 possibilidades para o 2, né? São essas 2 casas. Três já tem. 4 também. 5. 2 possibilidades para o 5 seriam essas 2 casas. Opa! Não. O 5 só tem uma possibilidade para o 5 agora, né? Veja. Que o 5... Será que é isso mesmo? Veja. E o 5 que não pode na linha superior, já tem o 5. Não pode na linha central, já tem esse 5. Não pode na primeira coluna, porque já tem esse 5. Então a única possibilidade para o 5 é essa casa em destaque. Colocamos o 5. Assim, a única possibilidade para o 2 é essa casa agora em destaque. Eu coloco o 2. Aí para completar a primeira coluna, veja que falta o 8, colocamos o 8. E vamos voltar aqui ao bloco 4, veja que está faltando 3 números. Tem 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, veja que está faltando o 6. E veja que o 6 não pode aqui nesta coluna, já tem o 6, então a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque, coloco o 6. Agora está faltando o 7 e o 8, né? Falta o 7 e o 8. Agora vamos ver, está faltando 3 números aqui no bloco 7. Vamos ver quais são eles. Veja que falta o 2, né? 2 possibilidades para o 2. Já tem o 3. Falta o 4, né? Tem 2 possibilidades para o 4. Então é 2, 4. Já tem o 5, tem o 6. E falta o 7. Então veja, está faltando 2, 4 e 7 aqui neste bloco. Aqui no bloco 9 nós podemos completar com 8 também, né? Veja que na linha inferior não pode o 8, na linha superior também não pode o 8, na coluna central não pode o 8. Sobra apenas esta casa aqui para o 8, colocamos o 8. Aqui, ó, dedução também, nós podemos descobrir onde é que pode o 8 aqui, ó. Veja que o 8 está em uma dessas 2 casas aqui, ó.
E aqui neste bloco central, o 8 vai estar em uma dessas duas casas. Veja, sendo assim, ó, né, ou seja, neste bloco, veja, aqui não pode nessa coluna, nem nesta, ou seja, ele vai estar em uma dessas duas casas. Assim como no bloco 4, ou seja, então, essas duas linhas aqui, ó, já temos o 8 para elas, né? Ou seja, então, neste bloco aqui, ó, no bloco 6, o 8 não pode ir nesta casa. E veja que ele não pode ir nesta coluna, por causa desse 8. Não pode ir na coluna da direita, por causa desse 8. Então, a única possibilidade para o 8 aqui no bloco 6 é essa casa em destaque. Conseguiu acompanhar aí? Se for iniciante, você vai ficar meio confuso, mas presta atenção. Aqui, ó, tá vendo? Que o 8 vai estar em uma dessas duas casas ou em uma dessas duas, né? Ou seja, se eu colocar o 8 aqui, ó, neste bloco aqui, o 8 tem que ser nesta casa. E se eu fizer o contrário? Se eu colocar o 8 nesta casa aqui, ó, neste bloco, o 8 tem que ser nesta casa. Ou seja, então, essa linha aqui já vai conter o 8 e essa também vai conter o 8. Então, nesta casa aqui, ó, não vai poder ter o 8. Porque o 8 vai estar nesta casa ou nesta. Então, aqui no bloco 6, o 8 tem que estar na linha inferior. Na linha inferior, mas ele não pode nesta coluna, aqui nesta casa, porque já tem o 8 nesta coluna, não pode nesta outra casa aqui, porque já tem o 8 nesta coluna, sobrou apenas esta casa aqui para o 8. Entendeu aí, né? Beleza? Qualquer coisa pode deixar nos comentários aí que a gente explica direitinho. Então, beleza, então aqui já tem o 8. E agora vamos ver quais números estão faltando aqui no bloco. Ficou faltando 9, né? Que é em uma dessas duas casas. Agora o 6, veja, falta o 6. O 6, ó, não pode ir nesta coluna e nem nesta, só tem essa possibilidade aqui para o 6. Colocamos o 6 nessa casa em destaque. Além do 9, está faltando o 7. 9, 7. Então sabemos que nessas duas casas aqui tem o 9 e tem o 7. Agora veja o que falta para completarmos esta coluna. Aqui já tem o 1, tem o 2. Veja que agora está faltando o 3, tem que estar aqui ou aqui. Tem o 4, tem o 5. E falta o 6. Falta o 6, então 6 e 3. Nessas duas casas. 6 e 3. Agora veja que neste bloco aqui, ó, o 4, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Veja que nesta coluna não pode 4, nesta coluna da direita também não pode 4, nesta linha central também não pode 4. Na linha inferior não pode 4, ou seja, o 4 só pode ser aqui nessa casa em destaque, coloca o 4. O 2 tem que estar em uma dessas duas casas. Veja que agora, ao colocarmos o 8 aqui, ó, não o 8 não, o 4, resta agora apenas uma possibilidade para o 8, né? Que é essa casa aqui em destaque, coloca o 8. Ao colocarmos o 8 aqui, ó, a gente vem aqui no bloco 4, aqui tem que ser o 7, né? Colocamos o 7. E na última casa vazia do bloco 4 tem que ser o 8, colocamos o 8. Agora veja que agora só faltam dois números para preenchermos esta linha, né? É o 2 e o... Veja que é o 2 e o 7 para completar essa linha. E veja que nesse caso em destaque não pode o 7, porque nessa coluna já tem o 7, então tem que ser o 2. Coloco o 2 na casa em destaque. E nessa outra casa em destaque aqui eu coloco o 7. O que mais dá para fazer? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui no bloco 8. Veja que está faltando o número 2.
Falta o número 3. Sete, duas possibilidades. O 9. O 9 tem só uma possibilidade para o 9, né? Veja que o 9 não pode na primeira coluna, nem na coluna central, nem na linha superior. A única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Eu coloco o 9. E agora... Agora aqui no bloco 9 também, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Então eu coloco o 9 aqui, ó, veja que o 9 não pode na primeira linha, nem na linha central, nem na primeira coluna pode o 9. O 9 só pode ser aqui nesta casa. Coloco o 9 na casa em destaque. Aqui ao colocarmos o 9 aqui na casa em destaque, eu venho aqui, ó, no bloco 6, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, coloco o 9. O outro número que estava faltando aqui é o 7, né? Então aqui eu coloco o 7 na casa em destaque. Aí eu posso vir aqui no bloco 3, na casa em destaque agora tem que ser o 7, né? Veja que estava faltando quem? Estava faltando o 7 e o 3, né? Nesta casa aqui em destaque não pode o 7, então tem que ser o 3. E para completar o bloco, falta o 7, coloco o 7. E agora veja que na última coluna só falta o número. Veja que já tem 1, tem o 2, tem o 3, falta o 4. Veja que falta o 4. Então aqui eu coloco o 4. Aqui, veja que nesta coluna também falta apenas o número. Vamos ver, tem o 2. Tem o 1, tem o 2. Veja que falta o 3 nesta coluna. Então eu coloco o 3 nessa casa em destaque. E agora, para preencher esse bloco, está faltando dois números. Veja que está faltando 5, né? Nessa casa em destaque não pode o 5. Então, veja que falta o 5 e o 7 aqui, ó. Nessa casa em destaque não pode o 5, já tem o 5 na linha, então tem que ser o 7 na casa em destaque. Para completarmos a coluna, falta o 5, coloco o 5. E agora, aqui ainda falta o 2, o 2, 7 e o 4, né? 2, 7 e 4. Vejo que a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque, né? Nesta linha, na linha superior já tem o 4, na linha inferior também já tem o 4, então o 4 tem que ser na casa em destaque. Coloco o 4. Nesta casa aqui não pode o 7, porque já tem o 7 na linha, então tem que ser o 2. Para completarmos o bloco, falta o 7. Coloco o 7. Então agora aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Coloco o 7. E agora está faltando o número 2. A única possibilidade para o 2, veja que é a casa em destaque, ou seja, a última linha aqui, ó, falta apenas o 2, então coloco o 2 na casa em destaque. E nesta linha está faltando o número, que aqui nesse bloco falta o quê? Falta o 3 e 6, só o 3 e o 6, né? Veja que nesta linha aqui falta apenas o 6, coloco o 6 na casa em destaque. E aqui falta o 3 nesta linha, coloco o 3 na casa em destaque. Agora veja que aqui nesse bloco estava faltando o 3 e o 6, né? Nesta casa aqui em destaque tem que ser o 6. E aqui nessa outra casa tem que ser o 3, coloco o 3. E agora voltamos aqui no bloco 2, ainda faltam dois números. E era o 6 e o 2, né? Veja que nesta casa em destaque aqui tem que ser o 2. E na última casa vazia tem que ser o 6. Colocamos o 6. Pronto. O jogo acabou. E aí? Foi um pouco demorado e tal, que eu tentei explicar com mais detalhes, beleza? Mas aí você deixa nos comentários aí o que você achou do jogo. Um abraço e até o próximo.